Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de abril de 2024. Eu quero falar para vocês sobre o que foi divulgado pelo FMI, que o crescimento do PIB da Rússia vai ser mais rápido do que qualquer país do mundo, segundo o FMI divulgou. Bom, eu quero contar para vocês porque vocês não devem acreditar nisso, né? Esses números são falaciosos, são mentirosos, né? Nós temos que analisar isso detalhadamente. Normalmente, o FMI, o Banco Mundial, etc., esses fazem essas projeções baseadas em séries históricas, né? E isso pode levar a uma distorção, principalmente que a Rússia está em guerra. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Tenho certeza que vocês vão gostar. Peço que inscrevam-se e compartilhem. É muito importante porque tem muita gente que dá uma visão distorcida, errada sobre o que de fato está acontecendo. E já há muito tempo canta-se que Vladimir Putin conseguiu fazer com que a Rússia continuasse a crescer e não tivesse prejuízos econômicos, o que é uma grande mentira, né? O PIB é um agregado de despesas, de compras, etc, etc, né? E isso, na realidade, está incorreto. Eles deveriam medir também no PIB, né, a qualidade de vida total em determinado país, né? E a qualidade de vida tem indicadores como expectativa de vida, cuidados com a saúde, o que você realmente compra e possui no país, né? E ele é formado, na realidade, o PIB, né, de acordo com a fórmula do Keynes, né, um economista. Quero deixar claro o seguinte: eu não sou economista, eu sou matemático, como talvez muitos de vocês viram no meu perfil do YouTube, no meu perfil também do X, né, antigo Twitter, eu ia dizer, do X, né? Então é uma forma keniana, vamos dizer assim, ele é um economista, né? Que é Y igual a C mais I mais G, né? E quando você agrega esses números na Rússia, né, dentro dessa fórmula, você vê que eles estão colocando tudo no G, né? Isso aqui foi divulgado, né? Então eu não estou falando coisas que não aconteceram, né? Como no outro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, que eu disse que a Rússia vai colapsar, a economia da Rússia vai colapsar. Então, continuo mantendo essa afirmação. E isso vai para todo o conjunto de produtos improdutivos, né? E por que eu digo improdutivos? Porque hoje a Rússia vive uma economia de guerra, onde ela estava com 40% do que entrava na economia, né? Ela colocava na produção de material bélico, tudo no esforço de guerra, e agora já está chegando a 50%. E isso ela produz bombas, blindados, munições em geral, né? etc, né? Tudo voltado para a guerra. E eu quero comparar isso que está acontecendo na Rússia com um outro país qualquer, um país X, né? Não importa se é rico ou em desenvolvimento, seja lá o que for, né? E nesse país X, por exemplo, eles produzem óculos, né, alimentos, computadores, vestuário, etc. Uma gama de produtos, e isso é investido na economia, reinvestido, etc, etc. Então, mesmo que a Rússia esteja crescendo rápido, né, mais rápido que o país X, ou que todos os países X, vamos dizer, não precisa, é um país fictício que eu estou dando, mas é uma realidade, o que a Rússia está aumentando somente em ativos improdutivos, né? Por que eles são improdutivos? Porque eles são ativos descartados, né? Eles são produzidos, aí eles vão e são destruídos, ou eles são destruídos porque a Rússia dá um tiro, a munição vai embora, ou alguém atira no paiol de munições e destrói toda a munição da Rússia que está lá. No caso, a Ucrânia tem feito isso, mas eles também têm atirado contra os ucranianos, e tudo isso que é munições, obuses, canhões, lança-mísseis, etc., tudo isso é improdutivo. E toda a população fica mais pobre. Então essa é a diferença da Rússia e do país X. Eu não quis dar nenhum nome de país, né? Enquanto no país X, todos participam do crescimento real. Na Rússia, não, né? Através de investimentos de bem de capital, bens de consumo, né? E quero até, vamos dizer assim, dizer de outra maneira isso, né? O exemplo, pessoas, elas são ricas, pessoas são pobres, pessoas são médias, né? Classe média, todas juntas têm no país, né? As pessoas
no país X, elas têm lazer, elas viajam, elas vão à praia, elas se alimentam, né? Elas se vestem, compram carros, etc, etc. Na Rússia, as pessoas estão deixando de fazer isso já há um tempo, já pelo menos há um ano. No primeiro ano eles não sentiram muitos efeitos da guerra, agora estão sentindo os efeitos da guerra. E no próximo ano ficará mais caro tudo ainda e vai ficar pior. E assim por diante, né? Então, no PIB são agregadas despesas também, compra de bens finais, né? E não vou entrar nas definições de economia aqui, né? Que estão em livros didáticos e tal, isso vocês mesmos podem procurar em bibliotecas ou através da internet nas definições. E senão a gente faria um vídeo todo voltado só para isso. Mas você acha que a Rússia assim está crescendo? Robusta, saudável, melhor do que outros países? Ela ficou um sistema fechado, o sistema de guerra, onde metade do que eles arrecadam, metade do que a Rússia fatura, vai tudo para a economia de guerra, né? Que ele chama economia de guerra, mas é para produzir bens que serão descartados, explodidos, né? E mesmo que ela cresça, claro que ela vai crescer um percentual por causa desse esforço em cima só de um setor da economia de guerra. Aí você mostra esse setor, né? Ele tem um balanço maior e ele vai dar um percentual de crescimento maior, eu acredito nisso. Mas não quer dizer que o povo está se beneficiando disso, que os médios, que os pobres e os ricos estão se beneficiando. Os ricos que estão se beneficiando são aqueles oligarcas, que eles chamam oligarcas, que são os mega milionários russos, e os bilionários, que são os proprietários, né, e associados à máfia do Kremlin, que vão ganhar com isso. Mas esse sistema, um sistema fechado, ele se acaba, porque ele não se retroalimenta. A verdade é essa, né? E as economias reais, né? Então é diferente de uma economia real. A Rússia não tem hoje uma economia real. Ela tinha, antes da guerra ela tinha. Hoje ela não tem. Saíram quase 2.000 empresas da Rússia, né? Ela não tem uma economia real. Tem muitas empresas russas que já fecharam. Então, o povo russo não partilha, não participa, vamos chamar assim, não participa do crescimento desse PIB. Como nós vimos que né, o crescimento do PIB ele é papagueado até pelo FMI e principalmente pela própria Rússia, porque ele provocou e continua uma guerra criminosa, que somente oligarcas desse ramo que eu falei que se beneficiam, e a corrupção do Kremlin. Esse pessoal é que se beneficia com isso, e o povo que se lixe. O comprador é o governo, né? Ele paga e o dinheiro não volta de novo para a economia, né? O oligarca, ele concentra o capital e um dia isso vai acabar, isso vai explodir com certeza, né? E tudo isso entra nessa guerra contra a Ucrânia apenas, né? E isso tudo é explodido, essa produção, no teatro de operações da Ucrânia. Então vocês queria que atentassem, porque esse número, vocês vão ser enganados por essa falácia de que a Rússia continua crescendo, que está tudo bem, mas não está. O russo comum, o pobre, o médio, né? Ele não veste munição, ele não veste tanque de guerra, ele não come mísseis, né? Etc. Então, isso não beneficia ele. E é uma quantidade muito grande de dinheiro que está indo para a guerra. Aliás, o ditador russo não esperava que a guerra fosse durar tanto tempo. Ele achava que ia ser um passeio. Em um mês a Ucrânia estaria dominada, consolidada, e os ucranianos felizes, é o que ele imaginava. Mas quanto à crise monetária chegar, ela vai chegar, né? Ela já está entrando devagar, o povo já está começando a sentir, mas ela vai explodir na cara deles, né? E ela vai chegar com muita força, essa crise monetária. E os incompetentes chefes do Kremlin, que são formados na escola de assassinos da KGB, não vão nem saber o que está acontecendo, nem o que atingiu ele, e muito menos vão saber como solucionar, né, a Rússia, né? Toda crise é assim, né? O Banco Mundial, o FMI, etc., esses órgãos que fazem essas avaliações, esses acompanhamentos, né? Tudo que é divulgado pelos jornalistas, influencers, blogueiros e analistas de geopolítica que escrevem, falam e vão repetir isso, né? Então, na realidade, eles não são especialistas, da minha avaliação, desculpem dizer isso, né?
muitos desses blogueiros aí, analistas, etc., de geopolítica, influências, eles só repetem a versão dos criminosos do Kremlin. É isso que eles fazem. A maioria, no mundo inteiro, no mundo, mas principalmente no Brasil, a maioria repete o que eles falam, né? Não fazem uma análise. Eles repetem, muito seja por simpatia, eles são simpáticos ao Vladimir Putin, acham bonito o poder que ele tem. Putin está fazendo a Rússia crescer. E outros porque são remunerados. E olha que tem, não é pouca gente que é remunerada, não. São remunerados por eles. E eles não estão olhando para aspectos microeconômicos, né? Da vida cotidiana, do investimento de bens de capital, que já é macroeconomia, né? Eles não estão olhando isso de uma maneira integrada, né? Produção industriais, civis em geral. E só vem a parte da economia da guerra. Então, é isso que você precisa entender, porque você vai ver nos noticiários, né? E você olha e analisa a Rússia, você vai ver que não é isso que vão te dizer, que a Rússia está crescendo, tá, você vai dizer, tá, mas a situação econômica dela, apesar disso, é muito ruim. E eu continuo dizendo que essa economia vai entrar em colapso, tá? Entre 1 ano e 2 anos, se não antes, a economia da Rússia vai colapsar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês para inscreverem-se no canal. Deus abençoe vocês que assistiram a esse vídeo. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.